você jogou pro futebol, você tá focando muito nessa área do futebol. E é uma das áreas, assim, mais sofridas que tem. Só o talento não é suficiente para chegar lá. É triste eu falar isso, mas tirar um pouco esse romantismo. Porque pensa num grupo, por exemplo, de 100 crianças, às vezes só 2, uma, vai ter a oportunidade de performar. Ela é uma especialista em mente de alta performance, inclusive de atleta. Então, eu quero trazer hoje a nossa psicóloga, Andréa Batista. Tudo bem, Andréa? Oi, Fábio. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Fala para mim, Andréa, como transformar a mente de uma pessoa comum em uma mente de alta performance? Tem pessoas que realmente, elas já nascem, a gente chama de nato. A pessoa já nasce com uma diferenciação, com uma habilidade de repente para algum ponto. Então, por exemplo, uma pessoa, ela já nasce desde pequena, ela já traz ali com ela uma habilidade, por exemplo, mais destacada para o esporte. Então, ela já vem com uma mentalidade diferenciada naquele sentido, naquela habilidade. Isso a gente chama de talento? Exatamente, talento, dom para o esporte, para a música. Né? Então, o que acontece? Com certeza, essa pessoa que já vem diferenciada, que já traz dentro, vamos dizer, da composição dela, do DNA, essa habilidade. Só isso basta? Lógico que não. Sim. Né? Você já tem uma predisposição àquilo, e o que vai fazer você realmente se tornar um profissional, vamos dizer assim, um atleta de alta performance, é você desenvolver ainda mais aquilo que em você já é bom. Né? Então, por exemplo, o que a gente pode dizer? Algum atleta aqui que eu posso trazer para você? Vou dar um exemplo aqui, claro. Por exemplo, a gente tem hoje no Brasil milhares de crianças hoje, por ser um país do futebol, com esse talento para o futebol. Só que a gente vê uma minoria, né, de pais que podem investir nesse projeto do filho, né, e tem ali os melhores coaches, né, os melhores treinadores, as melhores performances, os melhores clubes, e esse garoto ele se desempenha muito melhor que um garoto, por exemplo, que vem da comunidade. Existe a possibilidade, ao transformar a mente desse garoto de comunidade, a ter o mesmo desempenho desse garoto que já teve toda uma estrutura para poder desempenhar ali aquele talento dele, que é o futebol? Bom, existem várias habilidades que você pode estar desenvolvendo com a criança, né? Isso, você faz um trabalho de monitoramento, vamos dizer assim, para estar em cada etapa da criança, você está aplicando certas técnicas, habilidades. Por exemplo, uma criança de 8 anos, existe ali toda uma estrutura na qual você tem que estar entregando. Por quê? Porque ali nós temos que pensar o seguinte, uma criança de 8 anos, a gente tem que pensar no cognitivo dela, o que ela suporta ou não. Entendeu? Ou seja, o crescimento da criança, o desenvolvimento da criança tem que ser levado em conta com o profissional que está atuando, não só o técnico, não só o psicólogo, os técnicos também. O técnico lida, por exemplo, com um garoto de 16 anos de uma forma e lida com um de 8 anos de outra forma, não é o mesmo modelo. Sim. Então, isso tem que estar muito claro. Né? Por exemplo, uma criança de 8 anos, a família é algo ali muito importante. Está dentro da construção dela ainda. Você fala a família importante dos pais acreditarem. Exatamente, a família nuclear. Né? Então, por exemplo, te dar um exemplo. Um garoto ele vai treinar. Né? Ele está ali treinando, está na fase de treinar e tal. Muitas vezes a criança está treinando, ele olha para o banco para ver o pai. Sim. A referência do pai ou da mãe é muito importante ainda nessa época. Né, nessa formação, vamos dizer assim. E ele fica olhando. Aí pega o pai, por exemplo, no celular, faz um gol e olha para o pai. O pai nem viu. Então, querendo ou não, são pequenos detalhes que vai mexendo na construção e na formação psicológica daquele atleta. Ele pode ter uma sensação de aprovação ali e levar isso para o resto da vida, ou desaprovação? Com certeza. E isso faz com que o desempenho dele também mude? Olha, eu já vi casos até, Fábio, da criança se desanimar em relação
ao esporte. Eu já vi casos, por exemplo, que o pai, eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, que o pai é aquele ao contrário desse exemplo que eu dei agora, que ele está ali na beira, que ele começa a gritar, que ele briga com o técnico, porque o técnico não colocou o filho. O filho começa a ficar tão constrangido que, de repente, ele já nem quer mais treinar. E como muda a cabeça desse garoto que já passou por esses traumas? O bom seria, e hoje grandes clubes já trabalham assim, grandes clubes que eu falo principalmente em outros países, né, Espanha, Alemanha e tudo mais, já existe essa equipe multidisciplinar desde o começo. Então, a partir do momento que o atleta se destaca, que já as pessoas, né, os olheiros, vamos dizer assim, os técnicos, enfim, já visualiza aquele atleta de uma forma diferenciada, ele tem talento, então ele dá a chance dele se tornar um atleta de alta performance é muito grande, ele faz parte, então, de um grupo seleto. Sim. Ele é chamado para o clube, e o clube vai trabalhando esses possíveis atletas de alta performance. Ali já existe uma equipe multidisciplinar que entra, falando especificamente da minha área, que é a psicologia, por exemplo, o psicólogo já começa a trabalhar essa criança, nós estamos falando lá embaixo ainda, né? No atleta, na criança. Já começa a entender essa criança e o que ela já vem carregando. Então, por exemplo, tem clubes que, quando identifica esse atleta, esse possível atleta de alta performance lá na frente, muitas vezes ele tem que largar a família. Ele tem que começar a morar no clube. Porque numa determinada idade é necessário desligar da família para quebrar os padrões antigos? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. O que acontece é o seguinte, em alguns clubes, tá? Esse atleta, esse possível atleta, esse sujeito, essa criança atleta, vamos dizer assim, ele sai dessa família porque no clube, o clube vai proporcionar para ele um conjunto de atividades para ele performar mais. O que seria isso? Uma nutrição mais específica para atleta. Então, ele vai ter ali uma condição de alimentação muito mais, vamos dizer assim, ajustada para o atleta do que dentro de casa. Tá, mas a gente está falando aqui de Brasil, André. Isso aqui no Brasil, a grande maioria não tem acesso a isso. Qual é a dica que você dá para os pais e para esse atleta que está assistindo a gente hoje? O que ele pode começar a fazer ali no dia a dia dele que pode melhorar o desempenho dele a chegar não igual, porque assim, não se compara a ter uma equipe multidisciplinar e o garoto que está ali sozinho. Mas ele começar a ter resultados diferentes ali no talento dele, no dia a dia dele. A ansiedade dos pais é muito grande. Você tem pais de tudo quanto é formato. Pai que coloca o filho no esporte porque vê ali uma possibilidade simplesmente dele se exercitar e de repente esse filho, ele se destaca, começa a fazer pequenas competições, por exemplo, e se destaca na natação. Vamos dar um exemplo, vamos mudar de esporte, por exemplo. Né? A criança começa a entrar num clube, começa a fazer natação, porque para os pais ali é um momento de atividade física, e de repente, no clube, os técnicos, né? Enxergou um talento. Enxergou, começa a criança a participar de campeonato, e quando vê, a criança está ganhando. Se destaca, ganha e tudo mais, né? Então, o que acontece com essa criança? Esse atleta, esse sujeito atleta criança, vamos dizer assim, né? Os pais, ele tem que dar toda uma estrutura para essa criança, uma estrutura psicológica, de acolhimento, de escutar essa criança. Porque para uns, veja bem, você concorda que começa muito cedo? Quantos anos, por exemplo, uma criança começa quando ela entra no esporte, começa a destacar, por exemplo, para um nível profissional? É muito cedo. Às vezes ali com 7 anos, 8 anos, já começa com competições. E você fala essa estrutura o quê? De palavras positivas, por exemplo, como que ele deve agir nessa questão do dia a dia ali com o filho? Ele deve apoiar, você vai vencer, você vai chegar lá. Sempre afirmações positivas? Sim, o reforço positivo, né? O reforço positivo, com certeza, é a melhor opção do que um reforço negativo. Ah, você não conseguiu, mas por quê? Ah, também você não fez isso, também você fez aquilo, também você não treinou. Do que não, você deu o seu melhor. Você deu o seu melhor, Dei, que bom, é isso, parabéns. Na próxima vez você vai performar um pouquinho melhor, vamos continuar nos treinos, vamos continuar acreditando. O que mais que o pai e a mãe podem fazer para você?
Entendi. É esse apoio, é esse reforço. Só que nem toda criança tem isso dentro de casa, né? Sim. E às vezes o técnico faz essa função. O técnico de base, às vezes, faz essa função, muitas vezes, de acolhimento. Você vê até um atleta, às vezes, de alta performance, que vai competir, por exemplo, em Olimpíada, e às vezes, por milésimos de segundo, não ganha uma medalha. Olha a frustração. Você entra num ciclo de treinamento, por exemplo, o atleta olímpico. Ele entra num ciclo de treinamento de 4 anos para chegar, para buscar, né, para buscar uma Olimpíada, e às vezes, por milésimos de segundo, ele não pega uma medalha. E aí ele tem que começar novamente E aí tem que um trabalhar novo a mente ciclo. dele de novo. Isso, aí você fez uma diferença da criança de 8 anos para a criança de 16 anos, né? Aí a gente está falando aí, eu acredito que da criança menor. Não, na verdade, eu já pulei lá para cima, Lá né? pra cima, Mas vamos voltar um pouquinho. Entendi. Hoje, por exemplo, a nossa audiência que nos assiste hoje, identificou esse talento no teu filho, né? Tá disposto ali a dar essa estrutura, tá disposto a investir no talento dele. Por onde ele deve começar? Quando eu começo a trabalhar um atleta, por exemplo, numa formação, né, uma criança que está numa formação, a primeira coisa que eu faço é entender essa pessoa, entender o sujeito, entender essa criança. E quando eu falo entender, a primeira coisa que você tem que fazer é uma anamnese. Sim. Né? É entender essa criança. Então você vai fazer ele conversar com os pais. Então Saber como foi o passado dele. Tudo, você vai trazer. Exatamente. Então você vai entender como foi essa criança desde que nasceu, aonde que morou, como que é a formação da família, em que momento o esporte entrou na vida dessa criança, se o esporte entrou, por exemplo, só porque essa criança quis esse esporte, ou se isso já vem da família, se o pai, por exemplo, é um atleta, ou se a mãe e os pais têm uma condição financeira muito humilde, e aí ela quer, por exemplo, ver no esporte uma oportunidade de você ter um ganho maior, de ter uma condição financeira melhor, um conforto maior para a sua família. Então, eu preciso entender a estrutura mental dessa criança. Então, resumindo, se a motivação daquele atleta estiver errada, ele pode bloquear o atleta de alta performance. Eu não diria motivação, mas eu diria assim, se essa criança, por algum motivo, ele teve algumas situações na qual, para ele, não foi confortável, a gente chama isso de crenças limitantes, por exemplo. Aquilo sim pode ser um bloqueio para ele não desenvolver, para ele não performar. E um psicólogo, por exemplo, a partir do momento que vai conversando com a criança, né, que vai trabalhando ali dentro de uma técnica específica, e aí cada psicólogo tem a sua abordagem, uma cognitiva, comportamental, uma gestalt, até de repente uma psicanálise. Então o psicólogo, dentro daquilo que para ele faz sentido, a teoria dele, que ele aplica, ele consegue trabalhar essas identificações e quebrando ali algum trauma, alguma crença limitante que possa estar bloqueando o atleta a se desenvolver ainda mais. Pô, interessante demais. Agora me diz aqui, para nossa audiência, essa crença limitante tem a ver com traumas ou é algo que foi configurado na mente dele porque ele viu o pai, ele viu a mãe fazer algumas atitudes e aquilo na mente dele configura que se o meu pai faz aquilo, vai ser dessa forma, se minha mãe faz aquilo, vai ser dessa forma. É assim, basicamente? Pai e mãe têm uma formação muito importante na vida de uma criança. Sim. Né? A primeira referência de uma criança é pai e mãe. Né? Então, a criança nasce ali, são os primeiros amores, vamos dizer assim. Então, é óbvio que esse pai e essa mãe sempre vão ser referências para essa criança. Né? Levando para o mundo esportivo, por exemplo, né? Que é onde a gente quer trabalhar ali. Trauma. Alguns chamam trauma, outros chamam crença limitantes, Sim. Outros chamam recalque. A questão não é essa, não é um nome específico, mas um bloqueio. Vamos dizer assim, eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente exemplificando fica melhor. Tem um atleta, por exemplo, que eu atendi, que ele treinava na corrida, por exemplo. Mas de acordo com o técnico, existe uma estratégia na corrida. Sim. Né? Então ele começava ali num determinado movimento e de X minutos para frente ele tinha que ainda dar aquela
arrancada, Sim. para poder performar ainda mais no final da corrida. O que acontecia? Ele tinha toda essa capacidade para, em determinado momento, arrancar. Só que ele não fazia. Quando estava naquele ponto que ele já estava ali explodindo, que ele Não já conseguia passar aquela barreira. Não, ele não passava, principalmente quando ele estava em competição. Só para você ter uma ideia, foi identificado através da psicoterapia, né? Aí não é uma psicoterapia de grupo, de esporte, mas sim, eu já estou falando de uma psicoterapia clínica. Individual, exatamente. Que a criança lá atrás, quando ele estava treinando, um determinado técnico que tinha ali estava muito preocupado em não, vamos dizer assim, não traumatizar o grupo, trazer o grupo muito, estou dizendo no lado ali, né, naquela brincadeira infantil, de trazer muito aquela questão, todo mundo junto, todo mundo está unido. Quando esse menino jogava e ele já saía driblando todo mundo ali na corrida, o técnico falou, não, para e segura. Espera seus amiguinhos. E ele configurou aquilo na mente dele, que toda vez que ele disparava, ele não deveria disparar. Então o cara limitou ali um potencial do garoto sem saber. Exatamente. O trabalho era lindo, né? Vamos integrar todo mundo, vamos trabalhar todo mundo, não vamos ali deixar ninguém constrangido, todos são aqui atletas, porque ele estava trabalhando ali um grupo muito de crianças muito pequenas. Mas para aquele atleta, isso ficou muito marcado. Exatamente porque ele era tão diferenciado que ele toda hora, não, segura aí. Segura um pouquinho, espera seus amigos. Você entende? Então aquilo começou a refletir lá na frente. Ele vai lembrar? Muito possível não. Sim. Mas num trabalho terapêutico, o profissional tem capacidade para ir buscar isso nele e a partir do momento que ele identifica. Porque isso quem traz é o atleta. Nossa, eu estou lembrando. Caramba, agora você está falando, por que eu estou me segurando? Nossa, sabe que eu lembrei de uma situação assim? Não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. E do dado momento que ele começa a identificar isso já é quebrado automaticamente. Sim, já é quebrado, porque ali é falado para ele. Você percebe que você teve que segurar esse momento? Será que você, inconscientemente, não está trabalhando isso na sua performance hoje? Será que hoje você não está se segurando? Você pode. Sim. Experimenta. Ninguém vai chegar para você e dizer que não. Pelo contrário, acredita. E agora eu fico imaginando aqui, Andréa, um atleta, uma criança com potencial incrível, que isso tem muito hoje dentro de uma comunidade que vem assim de traumas absurdos. Por exemplo, violência doméstica, né? Sim. Trauma de infância, bullying, abuso. Psicológico. Como que você trata essas crianças que vêm? Tem como tirar ela desse mecanismo e fazer ela romper? A gente chama isso de ressignificação. Sim. Né? Os traumas estão ali, estão incorporados. Fez parte da criação daquele ser humano. Né? O passado não muda, você só ensina ele a enxergar de forma diferente, Na verdade, ele vai ressignificar essa história. Né? Então, por exemplo, se ele teve um pai abusivo, psicologicamente abusivo, um pai que às vezes tem questões, por exemplo, com substâncias, com álcool. Sim. Né? Então, o pai chegava alcoolizado e às vezes acabava ali tendo comportamentos agressivos e tal. Então, aquilo é um trauma que aquela criança conviveu durante muito tempo. Né? Então, o que você faz? Você faz um trabalho ali de ressignificação dessa história, entende? E aí tem todo um protocolo psicológico na qual você vai estar trabalhando aquilo. E aí você consegue tirar essa criança desse trauma e automaticamente ali no talento dela... Ela consegue, a gente chama isso de ressignificação, assim, não é tirar ela do trauma, né? Vamos colocar assim as palavras. Quebrar esses bloqueios. Ela vai falando assim, olha, aquela história é uma história do meu pai, né? Mais ou menos, falando a grosso modo, né? Sim. O meu pai teve uma história, o meu pai teve uma construção que é dele. Ele não teve ali um suporte para ressignificar a história dele. Estou dando um exemplo, né? E ali ele trouxe essa história. Você já viu aquela história que o pai bebia, né? O avô bebia, o pai bebia. Que é maldição hereditária, né? Eu estou dando um exemplo. O filho tem que seguir essa linha. Não tem, acaba seguindo. Não existe.
isso que eu estou falando aqui não é uma coisa que é obrigatório, pelo amor de Deus, tá? Sim. Existe ao contrário. O filho vê o pai naquela situação e fala, isso eu não quero para mim. Entendi. Existe essa situação. Muitas vezes. O filho vê o pai falando, meu Deus, eu não quero beber álcool. Né? Não quero beber álcool na minha vida. Isso não faz parte de mim. Então, assim, não é um padrão. Tá? Eu estou dando apenas um exemplo de uma situação na qual a criança sofre algo, né, um abuso ali psicológico, e ela se torna, né, ela busca ali algo diferente do pai. No caso, eu quero ser um atleta, mas só que ela passou esse trauma. E esse trauma está ali com ela. Então, o que você trabalha? Você trabalha a pessoa, o atleta, enxergar o que ele passou e ele ressignificar essa história. Falar, é a história do meu pai, é o que eu vivi, mas não é isso que vai determinar a minha vida. Eu posso construir a minha vida a partir daquilo que eu busco e daquilo que eu quero. Isso chama ressignificação. Eu não preciso. Mas uma criança, a que ponto, a partir de que idade, a gente já tem que buscar essa ressignificação para essa criança? Traumas a gente tem... Nossa, aí a gente vai entrar em teorias incríveis. Por exemplo, tem teóricos que falam que traumas você tem desde o seio materno. Sim. Entendeu? Melanie Klein fala, por exemplo, de seio bom, seio ruim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a construção da criança é desde o momento que ela nasce. O que vai internalizar aquilo de uma maneira que pode levar a um bloqueio ou não é a estrutura de cada um. Às vezes, vamos supor, eu e você, né, somos irmãos, e a gente tem a mesma estrutura familiar. Acontece um fenômeno, um episódio. Sim. Você vai internalizar de um jeito aquele fenômeno, eu vou internalizar de outro. Você pode ver aquilo como um bloqueio para você... E nunca mais querer fazer daquela forma que... E a outra pessoa fala, meu Deus do céu... É isso que eu estou destinado a fazer, entendi. Porque nós estamos falando de seres humanos subjetivos. Isso você valorizou aqui, você mostrou para mim o quanto é valioso o papel da psicóloga na vida de uma criança hoje, de qualquer pessoa. Exatamente. De um atleta principalmente. Né? A psicologia, vamos falar só para mim fazer uma parte aqui, a psicologia, né, a gente trabalha ela de algumas formas. Existe a psicologia do esporte, sim, que ela está ali envolvida, vamos dizer assim, no grupo, né, por exemplo, atuando como grupo, de forma a buscar performance, desenvolver aquele grupo cada vez mais unidos. Então, esse é um tipo de psicologia. Existe uma psicologia clínica, individual, subjetiva para o atleta. Porque o atleta, ele está inserido nesse grupo, mas ele é um sujeito. E como ele se você tem trabalhasse um grupo questões. E ali você visse a necessidade de tirar certos atletas ali para uma clínica individual, porque casos mais graves você ali tem esse termômetro, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, o atleta, isso com qualquer pessoa, né? Nós temos, às vezes, situações que podem gerar transtornos. Né? Vamos subir um pouquinho, vamos pegar um atleta de alta performance, ele está ali trabalhando, está em grupo, e por N questões pessoais, muitas vezes, ele deixa de performar. Às vezes, por exemplo, um falecimento de um pai, de uma mãe, aquilo mexe, como não vai mexer? Sim. Né? Um luto que ele está passando naquele momento, isso reflete nele. Então, às vezes, o que acontece? O psicólogo do esporte que está ali atuando naquele clube identifica que aquele atleta está passando por questões pessoais sérias. E ele pode, sim, indicar para esse atleta um atendimento psicológico mais, vamos dizer assim, clínico, sim, mais focado nas suas questões pessoais. Vamos falar de pais aqui. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Né? Eu tenho um filho que ele acredita até hoje que o talento dele era jogar bola, jogar futebol, mas ele buscou isso durante 8 anos e não conseguiu. Né? Quando que eu, como pai, identifico que ele precisa de um psicólogo? Quais são os sinais que eu tenho que reparar nisso para entender se realmente era aquilo que ele tinha que fazer e algum bloqueio travou, ou se realmente ele deveria seguir uma outra área? Como que o pai identifica isso? Tá? Se você pega um pai hoje lá,
para ser consultado, para trabalhar a cabeça desse pai, porque, assim, eu acho que se a gente trabalhar na raiz, a gente vai ter um retorno melhor lá embaixo. Pelo menos eu acredito. Você vai me dizer como que trabalha a cabeça desse pai hoje? Pai que está ouvindo a gente aqui. Tá. O pai que sonha, né, com o filho atleta, e aí, de repente, até ele passa essa crença para o filho também, né? Você vai ser um atleta, você tentou. E às vezes a criança realmente tem uma habilidade muito boa, ele é diferenciado já dos amiguinhos muito cedo. O que acontece? Né, que a gente estava até conversando, nem toda criança ela consegue chegar no topo. Sim. O caminho, né, muda de pessoas para pessoas. Às vezes você tendo, bons contatos, que pode levar essas crianças para determinados rumos, jornadas e caminhos que vão facilitar a carreira dele. Né? E às vezes só o talento não é suficiente para chegar lá. É triste eu falar isso, mas a gente tem que tirar. No Brasil, se não tiver a gente tem que tirar um pouco esse romantismo também. Entendi. Você está entendendo? Não basta ter só o talento. Por exemplo, pelo menos jogador de futebol, para ele entrar no clube hoje, se não tiver um conhecimento, se não tiver pagar para fazer isso, por isso que tem muito filho de gente grande dentro dos clubes e os de mais humilde não tem oportunidade, porque muitas das vezes o pai tem condições de bancar uma estrutura e tem clube que às vezes até usa isso como mecanismo ali de sustentação do grupo dele, não é isso? Exatamente, né? Eu não vou entrar muito nessa questão aí, vamos voltar aqui para... Aqui eu bato em denúncia, corrupção, tudo, eu já quero escrachar logo tudo, mas eu vou pegar leve hoje. Vamos para a cabeça do pai. Aí o pai identificou, né? A gente já sabe que ele tem que buscar uma estrutura, mas como que ele cuida da cabeça da criança? Como que ele identifica essas crenças limitantes, esses traumas, se existe ou se não existe, porque às vezes nem o próprio pai está enxergando isso. Sim. Né? Você vê uma coisa, o atleta ele trabalha muito com uma construção. Sim. Né? E essa construção é muito como ele mostra aquilo nas competições. Né? Por isso que existe, Fábio, não sei se eu vou conseguir te explicar, vamos tentar ali. Por isso que existe várias competições o tempo inteiro. Porque é exatamente nessas competições de cidade, de bairros, depois de estaduais, depois né, do federais e até internacionais, nacionais e internacionais. O que acontece? É ali que o atleta vai se destacando. Sim. Ali que ele começa a se descobrir. Né? Ele vai. Então, por exemplo, ele vai lá, ele está na escolinha, está treinando uma natação. É que você jogou pro futebol, você está focando muito nessa área do futebol. Né? Mas vamos botar aqui. É a paixão do brasileiro é o que eu mais tenho como exemplo. Né? E é uma das áreas assim, mais sofridas que tem. Sim. É uma das áreas mais sofridas. Porque pensa num grupo, por exemplo, de 100 crianças, às vezes só 2. Uma vai ter a oportunidade... Você está sendo bem otimista, eu aumentaria esse número absurdamente. Você entendeu? Vai ter a oportunidade de performar, de chegar lá na frente, né? E o caminho, é que nem eu falei para você, ele não depende só de um trabalho mental. É lógico que um trabalho mental vai fazer o quê? Vai identificar crenças, vai trabalhar crenças limitantes, vai trabalhar ali, por exemplo, foco, concentração no atleta, vai desenvolver no atleta. O que você pode fazer? Vamos trabalhar aqui uma visualização guiada. Vamos trabalhar mindfulness. Né? Existem várias estratégias mentais que você vai estar trabalhando no atleta para que ele desenvolva cada vez mais habilidades. Tem a parte técnica, né? Que o treinador fala assim, olha, a repetição dentro de um treino, ela é fundamental. Fazer, praticar, fazer novamente, voltar novamente. Né? Um tenista, vamos treinar forehand, vai, várias vezes, depois backhand, depois smash, depois saque. Porque aquilo entra no consciente dele a ponto dele fazer de forma automática, é isso? Você vai automatizar. É igual dirigir. Hoje eu dirijo e eu não me preocupo mais com o meu pé, ele vai sozinho. Exatamente, você vai automatizando aquilo. Então, a repetição, ela é uma forma, sim, de você aumentar a sua habilidade, de você buscar uma excelência. Quem vai buscar essa repetição é o técnico. Aonde que o trabalho mental ali é cansativo.
Imagine a criança indo ali para um treino e fazer todo santo dia a mesma coisa, treina a mesma coisa. Acorda de manhã, entra come, se alimenta bem, se troca, bota o uniforme, vai para ali e treina. A criança ou já o adolescente. E treina, volta. Depois tem a parte técnica, depois tem a parte estratégica e volta novamente e fazer isso dia após dia. Aí é onde entra o trabalho mental. Sim. Para fazer essa criança, de certa forma, né, suportar, às vezes, As pressões. toda essa demanda que jogam em cima de um atleta. Entendi. Entendeu? Mas aí eu já estou falando, voltei a falar, que não falei lá no começo, já é uma estrutura formada. Só que para essa criança chegar nessa estrutura, de certa forma, já formada, é um caminho a ser seguido. Sabe uma coisa legal que eu lembrei agora de uma atleta minha? Os pais querem tanto que essa criança cresça, mas quando, por exemplo, eu começo a conversar com essa criança, eu não identifico um perfil de atleta na criança. Eu já não identifico. E como que você faz isso, que você fala isso para os pais? Como que você faz o pai enxergar isso? Você Veja bem, aí é que tá. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com os sonhos das outras pessoas. Sim, claro. Sabe? Então, quando eu lido com os sonhos, o que acontece? Não é que eu vou chegar e vou quebrar, sabe? Não é que eu vou chegar e vou falar, olha, seu filho, ele não tem um perfil, né, para buscar um atleta de alta performance, ou mesmo para criança. Olha, o que eu tento fazer é, primeiro, você quer ser um atleta? Eu quero. Qual é o seu objetivo? Eu quero ganhar, por exemplo, um mundial. Então, o que você precisa para ganhar um mundial? Né, eu conversando com o atleta, o que você precisa para ganhar um mundial? Aí a criança, né, dentro da elaboração dela, dependendo, eu preciso estar ganhando, eles têm consciência, tá? Eu preciso estar ganhando, de repente, um estadual, depois do estadual eu preciso ganhar esse campeonato, para depois eu ganhar esse. Tá, ótimo. Então você sabe ali mais ou menos o caminho que você tem que fazer, tá? Mas o que você precisa para ganhar o primeiro agora, básico? Às vezes eles não percebem nem que eles têm que treinar, por exemplo, todos os dias. Tem que treinar todos os dias. E tem que fazer aquela repetição. Ele tem um sonho, mas ele não tem o processo para chegar até o sonho. Não tem o processo para chegar até o sonho. Mas quando você bota esse atleta nessa realidade, ele muda e volta para essa Alguns realidade? sim, os outros não. E né? outros, quando enxergam essa realidade, falam assim, eu não tenho nada a ver com isso. Dificilmente eles têm, dificilmente, claramente, rapidinho, assim, com o passar do tempo, em terapia, eles vão se identificando. E às vezes eles começam a se questionar, mas será que é isso mesmo que eu quero? E aí você vai ver, de repente, isso é um sonho do pai, não é da criança. A criança, de repente, queria ser um médico, um advogado, ou de repente, no meio do caminho, Fábio, ele mudou. Não fez mais sentido. Ele começa, de repente, tendo um sonho de atleta, e às vezes com 14, 15, 16, às vezes até com 20 anos, fala, peraí, agora não faz mais sentido esse caminho para mim. E tá tudo bem. E aí ele começa a identificar uma nova área, investir uma nova área. Ele começa a identificar que não é aquilo que ele quer. E o pai, às vezes, tem um sonho desse garoto ser aquilo, e quando ele muda, o pai não apoia. Em sua grande maioria, o pai leva um choque, né? Sim. Porque pensa que também é um sonho do pai. O pai também sonhou com essa criança, né? Os dois juntos, o pai, eu tô falando pai, mas a família sonhou ali com essa criança há anos e anos. Esse sonho, nossa, atleta de alta performance e tudo mais, e todo o ganho que vem. Porque existe o mito, né, do atleta herói, né? Sim. Do atleta super-herói, aquela coisa toda, né? Então vem esse sonho. E quando esse sonho começa a ser quebrado, e muitas vezes acontece quando esse sujeito atleta começa a não performar mais, começar a ficar desanimado. Será que isso é só... Não tem mais sentido para ele não tem mais energia. Exatamente. Será que é só falta de motivação? Pode ser. Pode ser. O psicólogo tem uma capacidade para perceber que é, às vezes, uma falta de motivação,
está precisando ser relembrado de repente, lá atrás, uma memória afetiva. Por que você escolheu isso? Poxa, eu queria tanto, fez tanto sentido para mim. Então, ali vai ser um motivador para ele. Opa, lembrei o porquê que eu escolhi ser atleta. E aí ele vai, você consegue buscar novamente essa motivação e consegue trabalhar esse desenvolvimento. E muitas vezes ele fala, não, fez sentido lá atrás, mas hoje eu não quero mais isso para mim. Porque cansa. Pensa numa criança, que nem eu estou explicando para você, que ele vem ali numa rotina, com uma disciplina, com um foco, com um esforço muito grande, sem parar, todo santo dia. Sim. E o atleta que ele tem uma mentalidade, por exemplo, de alta performance, por exemplo, às vezes tem uma que eu cuido, que chega final de semana, ela busca jogos para continuar ali, de certa forma, treinando. Além dela treinar a semana toda, chega nos finais de semana, ela fica buscando jogos de tanto que aquilo faz sentido para ela. Você acha que essa questão de enxergar esse futuro e trazer isso à tona, ela consegue se enxergar naquele pódio, ela consegue se enxergar de alta performance, ela traz essa realidade à tona? Porque eu vi alguns vídeos falando sobre isso, porque às vezes o cara tá treinando, mas ele não consegue se enxergar ali, ele no pódio, ele como um campeão, né? Você acha que essa mentalização, essa materialização do futuro, ele começar a se sentir, começar a agir como se ele fosse um campeão, começar a ter atitudes de um campeão para aquela realidade chegar, isso funciona? Claro que funciona. Isso é um trabalho que a gente chama de visualização. Visualização. Né? Você faz... lembrar a palavra. Exatamente. Então, esse é um trabalho que o psicólogo, né, ele trabalha, ou um mentor, um coach motivacional também pode trabalhar. O que você faz? Você visualiza aquilo que você busca. Né? Então, por exemplo, no surf, você trabalha uma visualização, você vê que muitos atletas, antes de entrar em quadra, eles às vezes têm uma rotina, eles têm ali, vamos dizer... o alongamento dele ali... Um alongamento, uma conexão, alguns oração, exatamente, o futebol usa muito esse momento que eles estão ali juntos, eles fazem aquela oração. O que é ali? Ali você trabalhar a concentração, buscar o foco para aquele momento, tirar a sua mente, né, às vezes de problemas que você tem em casa, enfim, que todo ser humano tem, trazer você para aquele momento, focar e trabalhar o quê? Uma visualização. Nós vamos ganhar, vamos... Né, a ponto dele sentir aquela emoção de ser campeão. Sim. Me falam que quando sente a emoção é o momento que aquilo ali já entrou dentro dele e já consegue enxergar, não é isso? Cada pessoa tem ali a sua percepção, né? Mas, por exemplo, numa visualização, a pessoa de surf, por exemplo, a pessoa visualiza ondas, sabe? Chegando ali, a onda perfeita, encontrando a onda perfeita, sentindo o mar, a conexão com a natureza. Então, tudo isso faz parte. Cada atleta, com a sua modalidade específica, faz esse trabalho específico. Eu vou falar que até na minha área profissional, isso funciona. Eu descobri por esses dias, estudando sobre mentalização, sobre o inconsciente, né, o ponto zero, e eu descobri que a minha mente, o meu corpo é dominado pela minha mente, pelas minhas crenças limitantes passadas. Então eu tive uma família humilde, né, que o meu pai passava dia após dia pensando como ele ia pagar as contas. E meu pai, ele não tinha mais aquele sentimento, aquela sensação de enxergar o futuro dele, enxergar como ele seria lá na frente, como seria ter... Meu pai, a vida toda, ele comprou parcelado, né? Financiado, porque ele tinha já na cabeça dele que ele nunca conseguiria comprar aquilo ali à vista, né? Então, eu me pego hoje, e isso despertou de um tempo para cá que eu comecei a estudar isso, acordando de manhã, primeiro momento do meu dia, já pensando nas contas. Ao invés de mentalizar as tarefas que eu poderia fazer do meu processo para mudar essa situação, para alcançar meu objetivo. E olha, está sendo difícil mudar essa configuração na minha mente, porque eu consegui identificar
a programação mental que dava ordem para o meu corpo para eu entrar no automático todo dia e viver um ciclo de sobrevivência. Eu estava somente sobrevivendo a essas situações que o meu pai sobreviveu, tudo, e eu nunca consegui romper nessa situação porque eu nunca consegui quebrar esse ciclo. Sim. Então, essa mentalização eu acho importante, porque eu estou Sim. estudando isso e isso eu Sim. tenho aplicado diretamente na minha vida. Hoje, eu estou conseguindo enxergar algumas situações a ponto da lágrima escorrer e eu sentir a emoção como se eu tivesse vivendo aquilo naquele dia. E eu tenho visto as coisas começar a mudar. Mas isso é uma reprogramação que é difícil, né? E eu tenho alcançado isso até por uma estratégia que a gente tem assistido dos vídeos, que o cara ensina a gente a fazer isso com a meditação. Você sentar, desligar de tudo, entrar no ponto zero e começar a se ver naquela situação. Como que você está ali? Funciona isso para o atleta? Funciona, lógico que funciona. A meditação, né, que é o mindfulness, é uma das estratégias que você trabalha com um atleta, na verdade com qualquer pessoa, né? A meditação é algo que você é como se você limpasse um pouco os seus pensamentos. Né? Você chama de ponto zero, né? Mas é como você limpasse... É um termo que o vídeo lá usou lá. Então, né? É como se você limpasse, buscasse deixar a sua mente sem pensar em absolutamente nada. É super difícil para quem está começando. Depois, com a prática, você vai acostumando. Então, é como se você desse um descanso para a sua mente. Imagine você pegando, que nem o seu corpo, você treina. Chega uma hora que você precisa descansar o seu corpo. A sua mente é igual. Você fica ali remoendo pensamentos o tempo inteiro. Às vezes as pessoas, Fábio, nem sequer escutam o outro. Às vezes o outro está falando, ao invés de eu observar o que o outro está falando, para mim, absorver, elaborar e devolver algo, a pessoa não tá prestando atenção. Porque a pessoa está falando e ele já está ali remoendo um monte de pensamentos. Já tem uma programação mental formada e nada muda. E nada muda, e nem sequer ouve aquilo que o outro está falando. Entendi. Sabe? Então, assim, a mente é uma forma, a mente ela é muito poderosa. Sim. Você aprendendo, você tendo autoconhecimento, se conhecer a si próprio, como que você funciona, e a partir disso você trabalhar uma autorregulação, quer dizer, você mesmo ir se regulando de acordo com os desafios que vai aparecendo na sua vida, isso é que faz toda a diferença no seu processo. Sim. O atleta é a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, tem atleta que fala, nossa, eu não entrei no jogo. Você já ouviu essa expressão? Eu não entrei no jogo? O atleta não entrou no jogo. Já ouvi. Né? O que acontece? Ele está, às vezes, com tantas questões na cabeça dele. Que a cabeça dele está lá fora. Que a cabeça dele está fora do jogo. É. Ele não entrou no jogo. Ele sai toda hora. E aí, o que acontece? A performance dele não vai ser a mesma do que se ele tivesse focado naquele momento. Então, o treino, a meditação, que a gente está falando agora, dessa estratégia específica, a meditação, na verdade, ela é um treino de concentração para você buscar isso na hora que você estiver ali dentro de um campo, dentro de uma água, ou dentro de uma quadra, Entendi. de um tatame, enfim. E isso qualquer pessoa pode fazer sem a ajuda de um psicólogo. Veja bem, o que acontece é assim, você pode sim buscar, até aí a gente tem vários livros que ajudam você a trabalhar estratégias, mindfulness, concentração, visualização guiada. O que acontece? Com a ajuda de um profissional, isso se torna muito mais fácil. Até porque, se você tem algum bloqueio, você sozinho, dificilmente você vai conseguir quebrar esse bloqueio. Já o psicólogo, ele tem habilidades para identificar esse bloqueio que você tem e ressignificar esse bloqueio para que você possa continuar o seu caminho. Falando, né, de uma maneira simplória aqui. Muito bom, André. Muito bom. Eu ficaria horas com você aqui aprendendo sobre isso, ainda mais que eu sou pai também, tenho filhos. Eu lido com os sonhos dele. E como que foi lidar com os sonhos do seu filho? Eu sempre deixei eles abertos assim para eles fazerem aquilo que desse mais prazer para eles, né? Eu deixo muito claro para os meus filhos a questão de
faça aquilo que você ama a ponto de você fazer até de graça. Porque você vai ser tão excelente nisso que a prosperidade vai ser algo natural. Então, a primeira coisa que eu pergunto a ele, eu quero ser isso. Tá feliz? Tá te realizando? Te dá energia? Por exemplo, o meu filho, o Cauã, ele foi um garoto que ele tem essas nuances. Ele começa a entrar numa área, daqui a pouco ele entra e tá empolgadaço, daqui a pouco ele já vê que aquilo não motiva mais ele. Eu falo, cara, busca aquilo que você ama. E ele já vai, né, tentou ser jogador de futebol, tentou fazer outra coisa, e eu deixo ele livre para isso. Então, olha que interessante isso que você trouxe, Fábio. Às vezes, veja bem, a pessoa começa, né, exatamente, vamos pegar esse foco aí, começa a treinar e fica super empolgado. Ou mesmo começa a trabalhar em determinada área e fica super empolgado. E depois aquilo, por algum motivo, não faz mais sentido, desmotiva. Tá? Para algumas pessoas, eu sei que às vezes a gente entra muito na área da subjetividade, né? Mas porque isso não é padrão, sabe? Não é receitinha de bolo. Então, assim, para algumas pessoas, por exemplo, o que acontece? Na hora que aquilo começa a ficar, de certa forma, entra o desprazer, a pessoa não suporta o desprazer. Sim. Entendeu? Então, imagina o atleta, que nem no caso do seu filho, né? Então, ele começa treinado, futebol. Aí ele treina, passa ali, vai estudar, estuda, depois volta do estudo, fica ali a tarde toda ou a manhã toda treinando. Então, ele começa a se preocupar. Vai dormir cedo. Primeira coisa, vai dormir cedo para acordar cedo. Vai treinar, estuda, se alimenta. Então, ele entra o quê? Numa rotina. Às vezes os amiguinhos vão querer brincar. E ele não vai poder querer brincar, Fábio, porque ele tem que treinar no dia seguinte. Então, você entende que ele começa a lidar com o desprazer nesse momento? Mas ele, nesse ponto, eu não tinha problema com ele. Ele amava treinar. Ele treinava até demais, tinha que mandar ele parar. Mas eu vou trazer assim, um exemplo que eu acho que, eu como pai, eu acho que tem alguma correlação com essa parada dele. Eu tentei trabalhar para terceiros, né? Ser funcionário de várias pessoas. Eu nunca consegui. Eu começo muito bem e focado e tal, vamos lá, mas dá 3, 4 meses aquilo me desgasta de uma forma. Por que te desgasta a pessoa? Porque eu vou falar, depois você avalia. Eu, na minha cabeça, eu acho que eu nasci para ter o meu próprio negócio. Eu hoje, quando eu trabalho para mim, se eu sentar aqui no computador, eu fico 18 horas e eu não vejo a hora passar. Aquilo me completa, me realiza. E eu não consigo mais trabalhar para outra pessoa. E eu identifico em algumas pessoas próximas a mim esse mesmo sentimento. Eu falo, cara, você não se realiza trabalhando para outra pessoa. Você começa bem, mas quando você vê ali determinada... Eu achei que poderia ser alguma dificuldade em receber ordens, né? Feedback, retorno. Liderança, eu queria fazer... Lidar com outras pessoas. Mas não, realmente, eu acredito de todo o meu coração que eu nasci para ser dono do meu próprio negócio, que isso me dá tanto prazer, tanto amor, que eu faço com uma excelência que às vezes ninguém faz nada melhor do que eu. Então, eu vejo isso um pouco no meu filho, tá entendendo? Então, eu sempre falei para ele, cara, constrói teu negócio, monta uma loja, entendeu? Aí ele se irmou agora de fazer um curso de barbeiro. Eu falei, cara, vai, cara, seja o melhor barbeiro. Faz isso, faz aquilo, faz... E tudo eu deixo ele livre para escolher. Eu não imponho nada, entendeu? Mas eu vejo que pode ser isso. Às vezes uma direção, né? Os pais têm essa função também, né? De dar uma orientada, uma direcionada, né? O psicólogo, ele tem uma função de promover insights, né, ali para aquela pessoa, né, o porquê que aquela pessoa está com aquele sentimento, porquê que aquela pessoa está com aquele tipo de comportamento. Então, o psicólogo, ele promove esses insights. Por exemplo, hoje você tem essa clareza. Sim. Né, em algum momento lá, você falou, caramba, eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar com outras pessoas. Você teve essa crença. Não sei como, mas você teve. Talvez alguém comentou, não, você que não consegue receber ordens. Pronto, instalou ali algo. Eu ainda não busquei qual foi a razão disso. Né? Mas hoje você fala assim, não. Hoje eu me sinto confortável, eu sou feliz. Você fez uma pergunta para mim, quando que de repente os pais, eles
Eles têm que identificar que o atleta, às vezes, né, tem que tomar outros caminhos, que de repente aquele caminho como atleta de Como alta que performance muda, não vai acontecer. sem constranger o sonho, sem matar o sonho de uma criança. Geralmente acontece, Fábio, quando começa a causar algum tipo de desconforto, às vezes sofrimento. Quando o atleta já entra, às vezes, já está começando a entrar em frustração, em sofrimento. Pô, não está acontecendo, não está rodando, eu Aquilo não não estou dá mais energia para performando. ele. Aquilo já está... Ele já não está mais conseguindo evoluir, de repente, como outros atletas já estão. Ali começa a trazer sofrimento para ele. E ele começa a se questionar se aquele é o caminho que ele realmente tem que fazer. E às vezes ele sai, ele realmente vai para um outro. Isso não é um sentimento de derrota. Não pode ser. Quando a pessoa faz essa transição... de se achar... Eu chamo isso até de transição de carreira. Sim. Eu chamo isso de transição de carreira, sabe? E às vezes a transição de carreira ela pode ser em várias etapas da pessoa. Pode ser lá aquele atleta que já fez tudo, performou, se tornou atleta de alta performance, às vezes atleta internacional, que chega um momento que ele tem que a aposentadoria, ele vai fazer uma transição de carreira. Ele vai fazer uma transição de carreira. Às vezes se tornam grandes empresários no decorrer até da própria carreira, às vezes se tornam jornalistas, continuam ainda no mundo esportivo de alguma forma, como técnicos, como jornalistas, enfim, é grande a área de atuação, né? E às vezes não chega a esse ponto de se tornar um atleta de alta performance, mas ele já faz ali, ele já identifica uma transição de carreira. Por isso que quando você trabalha um atleta desde jovem, faz um acompanhamento, né, desde muito cedo, você já vai, como profissional da área da saúde mental, você tem capacitação para ir identificando, né, através de comportamentos e habilidades, se aquela pessoa, aquele sujeito atleta, ele tem mais capacidade para chegar a um atleta de alta performance, ou aquele que, de repente, ele tem dúvidas, gosta de outras coisas. Quanto mais rápido identificar, melhor ali para ele achar ali realmente o que seria o futuro dele, né? Do que ele ficar insistindo numa área que talvez não é a área que vai completar ele, é isso? Então, eu diria diferente. Eu acho que todo momento tem o seu valor. Sim. Né? Traz um aprendizado. Exatamente. Então, por exemplo, eu fiquei, né, eu desenvolvi uma área como atleta e trabalhei para isso e me esforcei para isso e tive foco para isso, mas quando eu estou ali com meus 25 anos, eu percebi que deu para mim. E ele vai buscar uma outra área, e está tudo bem. Esses anos todos dele teve o seu valor. Com certeza. Eu cheguei nessa conclusão há 3 anos atrás, né? Eu treinei jiu-jitsu a minha vida toda. E eu cheguei 3 anos e falei, cara, eu acho que eu completei minha etapa aqui. Aposentei meu kimono, tô 3 anos sem treinar. E assim, eu não sinto mais aquele tesão de ir pro tatame. Eu acho que todo o aprendizado que eu tinha que tirar dali, eu já tirei. Cheguei na minha faixa preta, competi em todas as faixas, tudo. E outra parada que você falando, eu lembrei também, eu sou um cara muito apaixonado pelo mar. Tanto que quando eu era, desde criança, minha mãe, eu com 8 anos de idade, o médico procurou uma bronquite alérgica, mandava minha mãe todo dia me levar na praia e me jogar na água gelada. Eu amava aquilo. E aí eu tentei 2 provas de salva-mar. Eu fui reprovado nas 2. Hoje eu sou empresário, sou realizado e moro próximo à praia. Eu vou à praia quase todos os dias. Isso, sabe qual é o nome disso? É o que a gente falou, ressignificação. Ressignificação. Você entendeu? E assim como você, nós temos milhares de pessoas. Por isso que existe, às vezes, aquela pessoa que fala assim, nossa, eu voltei a jogar tênis com 40 anos. Então, a pessoa teve aquele momento infantil, que acreditou que seria, de repente, né, ali um atleta de tênis de alta performance. Por N questões, não foi, às vezes por habilidade, né, outras pessoas se destacaram mais e não teve oportunidades. Mudou de carreira, se tornou um médico, se tornou um jornalista, se tornou um empresário maravilhoso. E depois falou, mas espera aí, aquilo ainda existe dentro de mim, aquela paixão ainda está em mim. Deixa eu voltar a jogar, mas agora de uma outra forma.
né? Não mais como um objetivo de me tornar um atleta profissional, mas como prazer de vida. Como um hobby. Como um hobby. E aquilo vai completar tanto aquela pessoa que vai... Maravilhoso. Hoje, no mundo esportivo, né, quando a gente fala de grandes clubes, eles já entendendo todo esse contexto, né, de pessoas que o atleta, ele tem que fazer como se fosse carreira dupla. Sim. Entende? Ele tem que trabalhar a carreira esportiva, mas ele tem que continuar trabalhando a sua carreira acadêmica, continuar estudando. O jovem. E o jovem de comunidade ele tem que trabalhar para botar o sustento de casa e trabalhar para ter a carreira dele como atleta, né? E às vezes ele abandona qual? A do atleta. Acadêmica, às vezes também. Se ele trabalha e treina, às vezes ele não estuda. Você entendeu? Às vezes ele não estuda. Trabalhar, ele tem que trabalhar. Aí ele define ou estudar ou treinar. Exatamente. Aí ele acredita, né? Eu quero ser atleta profissional, então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. Aí nós já estamos falando, né, ali do jovem, né, de 16, 17, 18 anos. Então eu vou trabalhar e vou continuar treinando, porque eu acredito nesse meu processo. E se é o sonho dele, ele tem mais é que acreditar mesmo e continuar lutando, porque aquilo faz sentido para ele. Agora, se em determinado momento ele chegar e começar a se auto-questionar, aí tem que fazer um trabalho mental para entender o porquê desse questionamento. Sim. Se é uma frustração, ou se realmente ali no íntimo ele fala, não, para mim deu, eu realmente quero buscar um outro caminho, e a pessoa começa a ter... Ou seja, aí é onde entra um trabalho mental para a pessoa ter clareza. E aí entra a importância da pessoa ter um psicólogo. Aí é fundamental, né? Aí nós vamos entrar em outras questões também. Será que essa pessoa tem condições também, né, de ter esse trabalho diferenciado do psicólogo do esporte também? André, amei nossa conversa. Eu que gostei. Eu acho que eu ficaria mais 2 horas aqui. Nossa audiência aí que gostou do bate-papo, escreve aí parte 2 que eu vou trazer a André de novo aqui pra gente. Deixa suas redes sociais aí, se algum pai que assistiu a gente, algum atleta que precisa... O meu Instagram é psi.andreabatista. psi.andreabatista. Eu vou legendar aqui na entrevista. E quem pode te procurar hoje? Eu atendo pessoas ligadas, tá, ao mundo do esporte. Então, o meu atendimento é clínico. Sim. Tá? Eu atendo esse sujeito, né, atleta, ou esse sujeito pai de atleta, ou esse sujeito técnico, porque o técnico também tem as suas questões, isso já dar outro podcast também, né? Mas, então, assim, o meu trabalho hoje, ele é um trabalho clínico voltado para questões, o esporte ali, né, como base, mas questões pessoais de cada um. Falar em podcast, eu posso contar novidade para a galera? Você que quer conhecer mais os conteúdos da Andréa Batista, a gente vai ter a honra aqui de produzir o No Pod Esporte, que é o podcast da Andréa. Vai estar no ar aqui em breve. Eu vou colocar o link na descrição para você buscar mais conhecimento lá da Andréa. Ele ainda está em processo de desenvolvimento. Já tem alguma coisa produzida, já tem muita coisa boa produzindo, ali, sim. Mas eu tenho certeza que você vai amar, vai ficar vidrado, vai assistir todos os conteúdos lá. No Pod Esporte, tá, a gente vai ter ali convidados ligados ao mundo esportivo. Sim. E nós vamos estar falando sobre saúde mental, né, que é a minha área, a qual eu venho estudando há anos, esse foco. Então, nós vamos ter entrevistados como atletas, pais de atletas, jornalistas, técnicos, que eles vão trazer a experiência dele com o cunho da saúde mental. Quanto tempo você está fazendo isso, Andréa? Tratando aí de atletas de alta performance? Olha, eu já estou ligada à saúde mental há mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos que eu estudo e trabalho e atuo em saúde mental. Então tem muita coisa boa para vir aí, uma grande experiência aí com
com atletas de alta performance. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí vai aprender muito aí no podcast da Andréa Batista. Se Deus quiser, No estaremos aqui. Pódio Esporte, produzido pela Gideão Produções. Obrigada, querido. Conteúdo riquíssimo, tá? E eu vou te trazer mais vezes para a gente debater outros temas aqui. Será um prazer. Esse desbloqueio, reprogramar sua mente. A gente vai entrar naquela questão das crenças limitantes, dos bloqueios. Acho que seria legal até a gente fazer um conteúdo falando o que só de crenças. Só de bloqueios e de crenças, como a gente quebrar isso. Cada um desses pontos que a gente trabalhou, ele é muito abrangente, né? Sim. Aqui a gente deu um panorama geral de tudo, né? Então você que está assistindo a gente aí, coloca os temas aí no comentário para a gente fazer a nossa próxima pauta. É isso aí. Valeu? Obrigado, Andréa, mais uma vez. Galera, curte muito, compartilha aí, manda essa entrevista aí para um pai aí que tem um talento ali dentro da sua casa, não sabe como agir, manda para um atleta hoje que está querendo entrar numa alta performance. E se nada desse conteúdo aqui resolver, tem lá o Instagram da Andréa Batista, procura ela que eu tenho certeza que ela vai mudar aí a tua trajetória. Valeu? Até a próxima entrevista, um grande abraço.